Olá, pessoal. Então, hoje eu gostaria de fazer um vídeo curto só para mostrar para vocês o que acontece quando a gente alimenta um microcontrolador ou um processador, né? Então, é uma informação que eu acho bem interessante, que nem todos sabem qual que é o procedimento de boot de um microcontrolador. E agregando a isso, eu também vou falar um pouquinho sobre alocação de memória para complementar aquilo que a gente já falou quando a gente falou de pilha, né, num sistema embarcado, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu peguei um código qualquer, né, que eu tinha num Tiva, que é um ARM Cortex M4, então eu estou no main dele aqui. Tá? Então, eu usei o compilador GCC, que é o que fica claro aqui por esse arquivo de inicialização, porque eu acho o GCC bem claro e bem simples no que ele está fazendo, né? Então, resetei o processador, né? Alimentei ele. O que vai acontecer? Uma interrupção de reset. Então, nesse arquivo eu vejo as funções que foram cadastradas para o processamento das interrupções, né? As rotinas de serviço de interrupção que a gente já comentou em aulas passadas, né? Então, notem que a primeira função que está no vetor de interrupções é a função que trata o reset, né? Então, essa função de reset ela se encontra no próprio arquivo de inicialização do GCC. Então, isso aqui está ligado ao compilador que a gente está utilizando, né? Então, quando eu alimentar um processador, eu vou cair dentro dessa função, né? Para poder continuar o entendimento do que acontece aqui, é interessante falar um pouquinho sobre memória de novo. Então, vou voltar para essa imagem que eu não me lembro se a gente já tinha apresentado ela completa, né? Então, imaginem que essa é toda a memória de um processador, né? Que aqui é o endereço inicial, aqui é o endereço zero da memória e aqui é o endereço final, né? Então, o menor endereço e o maior endereço da memória. Então, quando eu declaro uma variável que é inicializada com valor diferente de zero, ela vai ser alocada pelo linker numa seção chamada data. Quando eu utilizo uma variável que eu não inicializo ou inicializo ela com zero, ela vai para uma seção chamada BSS. Então, a primeira coisa que o linker faz é alocar as variáveis do tipo inicializadas com valores diferentes de zero, depois ele ocupa a memória com variáveis inicializadas com zero, e logo após, geralmente o script de linker, ele aloca a região de rep, né? Para quem não se lembra, essa região de rep é onde a gente aloca dinamicamente memória, né? Então, quando eu uso a função malloc e free, eu estou alocando memória nessa região. Eu não necessariamente preciso usar malloc e free, inclusive quando eu uso um sistema operacional, em geral eu não devo usar malloc e free, né? Então eu posso inclusive deixar essa seção rep com zero e o sistema vai alocar um espaço aqui em BSS e ele vai prover as funções dele de malloc e free, né? Mas vamos pensar no sistema tradicional, variáveis não inicializadas com zero, variáveis inicializadas com zero, o rep do malloc, e a pilha fica no final da memória para processadores que empilham do endereço maior para o endereço menor, que é o caso do HCS que a gente usou nos 08, né, que a gente usou nos exemplos anteriores. Então a gente já falou que estouro de pilha é quando a pilha vai crescendo e ela se sobrepõe às regiões de rep, BSS ou data e sobrescreve essas informações. Quando isso acontece, provavelmente eu vou ter uma inconsistência na execução do meu código, até que eu vou levar isso a uma falha de hardware, porque ele vai trocar o endereço de algum ponteiro e eu vou acessar uma memória ilegal e isso vai fazer com que o meu processo falhe, né? O meu código falhe. Então, essa falha não é imediata, né? Primeiro eu vou sobrescrever, se o stack crescer demais, eu vou sobrescrever essas memórias, e quando eu acessar essa memória e ela tiver um dado que vai me causar um problema, é que de fato o problema ocorre, né? Então,
um dos problemas dos sistemas embarcados é saber determinar o tamanho da pilha. Esse problema fica até pior quando eu tenho um RTOS, porque daí cada tarefa tem uma pilha. E geralmente essa pilha ela fica alocada aqui no REP do sistema operacional que fica dentro do BSS. Então ele fica mais próximo ainda das variáveis de usuário, globais de usuário, de desenvolvedor. Então o estouro de pilha é mais fácil de acontecer quando eu uso um RTOS e por isso que determinar o tamanho da pilha é importante. Então vamos voltar aqui ao código em C. Então olhem que coisa interessante, pessoal. A primeira coisa que acontece quando eu faço um reset é que você pega um ponteiro aqui de uma região de memória que ele chama de data load. De onde é que vem essa região data load? Ela vem do linker, ela é determinada pelo linker. Então, isso aqui é uma região da flash que contém os valores de inicialização das variáveis globais. Então eu fiz lá um i igual a 10. Onde é que o 10 está armazenado? Ele tem que estar armazenado na flash para quando eu poder alimentar o processador, aquela informação já existir. Fiz j igual a 5, mesma coisa, ela está na flash. Então o compilador organiza isso, e o linker, né? Organizam isso numa memória sequencial e coloca todos esses valores sequencialmente para as variáveis que também foram alocadas sequencialmente, na região data, né? Por isso data load. E o que esse for faz? Ele faz aquele main copy lá que a gente usou já nas funções, quando a gente executava funções na RAM. Ele copia o conteúdo da fonte, que é a flash, para o conteúdo do destino, que é a RAM das variáveis inicializadas com valores diferentes de zero. Então, isso é feito no boot do sistema. Após isso, ele faz o zero fill. Inclusive, ele faz em assembly aqui. Ó. O que é o zero fill, pessoal? Ele pega o início da região BSS, coloca zero aqui na variável R2 e vai fazendo o store do zero, que está em R2, no que está apontado por R0, que é o começo do BSS. Né? E ele faz isso até chegar no BSS end, que está lá no registrador R1. Então, isso aqui vai zerar todas as variáveis que foram inicializadas com zero ou não foram inicializadas. Depois aqui, ele está habilitando a unidade de ponto flutuante, porque isso aqui é um boot de um ARM Cortex M4 que tem ponto flutuante. E essa é a parte mais interessante que eu acho, pessoal. Notem que o final da interrupção de reset é chamar a função main. Então, na verdade, quando eu estou na função main, eu nunca saí da interrupção de reset. Né? Então, notem que eu estou sempre dentro de uma interrupção. A função main está dentro da interrupção de reset. Né? Então, quando eu vou para outra interrupção, na verdade, eu só estou interrompendo a interrupção de reset. É isso que está acontecendo. Então, o meu código main, aqui, é uma função dentro da interrupção de reset. Né? É isso que eu acho mais interessante de ver. Né? Então, quando eu caio no main, o que eu já tenho? Eu tenho todas as variáveis globais com valores diferentes de zero inicializadas e também tenho as variáveis com zero, também já inicializadas com zero. Então, isso não acontece por mágica, isso é feito na interrupção de reset. Como é que eu posso ver essas regiões? Não é objetivo dessa aula explicar o script de linker, mas aqui eu tenho a região da flash, onde começa o tamanho, a região da SRAM, onde começa o tamanho, como a gente já viu na aula de executar funções da RAM. Né? Então, notem, eu vou achar aqui as regiões de data. Então, ele define aqui a região de data dentro de uma região de texto. Quem que é essa região de texto? A região de texto, se eu achar aqui, ela está... Bom, a região de texto é um alias para flash, achei aqui. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui é colocar
aquela região de inicialização das variáveis inicializadas com valores diferentes de zero na flash. Né? Então ele diz que é uma região, é um region data, né? O region data é na SRAM, né? Mas com os seus dados né, na região de texto. Então ele está criando uma seção da RAM que tem a inicialização na região de texto. Né? E aqui ele simplesmente está declarando as variáveis não inicializadas com zero, que é a região BSS, na region BSS, que a gente vai ver que é um alias para RAM. Né? Então notem a diferença do data para o BSS. O data é a RAM at flash. Né? Então a RAM inicializada com valores da flash. A seção BSS é uma seção puramente de RAM, né? Não inicializada com dados na flash. E depois vem o heap, né? Na região de heap, que é um alias, vamos achar aqui, para RAM também. Né? Então, essa região de heap aqui, né, na verdade, é onde eu vou fazer a alocação dinâmica da memória. Provavelmente ele define o tamanho aqui da região, vamos ver, em algum lugar. Eu não achei aqui ainda, eu não me preparei para isso, eu não achei aqui onde é que ele define, mas provavelmente por essa região heap limit aqui ele define o final da região de heap. E a última coisa que a gente tem é a pilha. Né? A pilha ela fica na região de stack, e a região de stack é um alias, né? É um apelido, vamos deixar para RAM também. Então notem que BSS, data, stack e heap todos ficam na RAM do processador. Né? Inclusive tem inicializações que colocam essa stack aqui bem no final da memória, né? Mas parece que não é o que está acontecendo aqui nesse script de linker do GCC. Então, logo acaba a região de heap, começa a região de pilha. Né? Então, nada impede, pessoal, porque definir uma região de pilha é só dizer, eu não posso declarar mais variáveis globais ou ter um espaço de heap tão grande que ultrapasse a região de pilha. Mas em execução, nada impede que o uso dessa pilha adentre o heap, o BSS e o data. Né? Porque basicamente é uma região de memória que foi guardada, mas ela não é protegida. Né? Essa é a diferença de um sistema de alto nível que também protege regiões de memória para a gente não sobrescrever e causar a famosa tela azul do Windows, por exemplo. Hoje o Windows é tão protegido nesse sentido e o Linux que um aplicativo não consegue adentrar a pilha de outro processo, justamente porque o processo aloca a memória dele, né? Então esse é o limite que ele pode usar de memória. Então, pessoal, com esse vídeo eu só quis mostrar o que acontece no reset e como que são alocadas as memórias aí no processador. Era isso, um abraço, até mais.